A Amanda e outros membros do Movimento Brasil Livre estão sendo investigados pela Polícia Federal. Por quê? Por que vocês acham? Foi por lavagem de dinheiro, como a gente estava falando aqui do caso da Deolane? Não. Foi por vender droga, por ter relação com o PCC? Não. Foi por, sei lá, depredar patrimônio público? Não, não, não. Foi por chamar o Lula de ladrão. É exatamente isso que vocês estão ouvindo. Chamar o Lula de ladrão agora é passível aí de você ser investigado pela Polícia Federal. O que é muito interessante, né? Porque assim, eu entendo que existem crimes contra a honra. Se alguém me chamar de ladrão, eu vou ficar muito bravo. Por que eu vou ficar muito bravo? Porque eu não sou o ladrão. No caso do Lula, ele não pode fazer o mesmo argumento, né? O Lula foi condenado. Ele foi condenado na primeira instância. Recorreu. Foi condenado por um colegiado. Foi condenado... Perdão. Recorreu para o colegiado. Perdeu de novo. Foi condenado. Depois recorreu no STF, no STJ, mantiveram a condenação. Aí depois veio todo aquele imbróglio jurídico que vocês sabem, questões de competência, né? Ou seja, isso aqui não devia ter sido julgado na vara de Curitiba, deveria ter sido julgado na vara de Brasília. Porque o Sérgio Moro se comportou assim assado. Ok, mas o fato é, as provas todas dadas ali, elas são incontestáveis. Páginas e páginas de provas e comprovantes e relatos, testemunhos, delações premiadas, tudo indicando que o Lula é ladrão. Mas agora que ele tá no poder, né, a gente vai e fala uma obviedade, fala uma verdade dessas e somos investigados. Lembra que não é a primeira vez que o MBL tá sofrendo disso com o presidente Lula? O Renan vai ter que depor também na Polícia Federal, vocês lembram disso? Por um caso pior ainda, por falar que o Lula era a favor do aborto, coisa que ele e o partido dele são. Ele pessoalmente, no nível pessoal, eu realmente nem sei, mas o partido dele é. E o governo dele praticou medidas que facilitariam o aborto. Medidas pró-aborto, que tiveram que voltar atrás depois, porque pegou mal pra caramba. Mas, e assim, por falar verdades, você passa a ser investigado. Né? É impressionante. Vamos dar uma olhada aqui. Bora. Põe no título aí, só pra eu ler a chamada. Vamos lá. Polícia Federal investiga a candidata do MBL em São Paulo por conta do evento em que chamou Lula de ladrão. Não precisa ler isso aí. Foi naquele evento que ela... Em Osasco, né? Isso, que ela tomou porrada e arrancaram o cabelo dela. Muito bem lembrado. Vamos colocar o seguinte. Nesse evento, o Ben Pontes, ele foi perseguido por uma senhora totalmente alucinada que queria agredi-lo fisicamente. Arrancaram o cabelo da Amanda. Se não me engano, foi o mesmo evento em que o cara deu um tapa na mão da Amanda e começou a chamar ela dos piores nomes possíveis ali. Esse cara, inclusive, que recentemente teve que fechar acordo com o Ministério Público, né, para cumprir uma pena ali de serviços, prestar serviços para a sociedade, né, porque é um agressor de mulheres. Esse cara tava lá também, né? Mas o que o governo foca, o foco da Polícia Federal nesse caso, é a Amanda. São os demais membros do MBL, o Ben, o Arthur Scara também, né? Porque aí você fala assim, mas o cara que bateu na Amanda, pelo menos ele foi preso. Foi preso não, né? Pelo menos ele sofreu as consequências legais. Não, sim, mas a Amanda teve que ir atrás. Não é que a polícia bateu na porta dele, que nem estão fazendo aqui. Entendeu? A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar crime contra a honra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, supostamente cometido por 6 integrantes do Movimento Brasil Livre. Entre eles, a coordenadora do grupo Amanda Vettorazzo, candidata a vereadora tida como uma potencial puxadora de votos no segmento mais à direita em São Paulo. A abertura da investigação foi assinada em 20 de agosto pelo delegado Diego Dantas Santos, de Brasília, atendendo a pedido do ministro Ricardo Lewandowski. É isso aí, saiu do STF para fazer... Cara... Esse Brasil aqui tá difícil, cara. O ministro da Justiça, ele parou o que ele tava fazendo e falou, peraí. Tem gente chamando o Lula de ladrão? Não pode isso, não. E olha só, eles estão subindo esse tom, eles estão fazendo esse tipo de assédio judicial, não é só com o MBL não, tá? Vou até ser justo aqui. O próprio Nicolas Ferreira também. Vocês sabem todas as opiniões que a gente tem sobre Nicolas Ferreira. Um péssimo parlamentar. Um oportunista, de carteirinha. A gente sabe muito bem disso. Mas ele sofreu uma investigação nesses moldes aqui totalmente injusta por chamar o Lula de ladrão. Tiveram outras pessoas também que agora não tô conseguindo lembrar. Agora eu lembro do Nicolas, mas eles estão subindo o tom, eles estão fazendo isso. Vamos continuar aqui com a reportagem. A informação foi inicialmente publicada pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada pelo Globo. A PF quer ouvir os militantes do MBL sobre uma manifestação realizada durante uma visita de Lula ao campus da Universidade Federal de São Paulo em Osasco em julho. Na ocasião, Amanda e outros líderes do movimento protestaram contra o presidente com gritos de Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Então ele que prenda os milhares, milhões de pessoas na manifestação gritando isso. Isso aqui é quase um mantra do brasileiro, isso daí. O grupo foi expulso do local
coisa que não poderia acontecer porque é um local público, por apoiadores do petista e relatou ter sofrido agressões. Em vídeo publicado nas redes sociais, Amanda chega a mostrar um chumaço de cabelo que teria sido arrancado dela. Que foi arrancado dela. Ela veio aqui, mostrou. Ela mostrou em live, inclusive. O episódio foi registrado num boletim de ocorrência, no qual o grupo disse também que o celular de um dos militantes foi subtraído por um desconhecido. Ah, teve essa ainda. Um dos nossos militantes teve o celular roubado. E o que a polícia vai fazer em relação a isso? Subtraído. Aí eu preciso falar, obrigado Everton por entrar no clube aí. Aí eu preciso falar também, né? Eu entendo a importância do trabalho, da polícia. Eu não sou daqueles caras que, enfim, que fala que a polícia é fascista, que a polícia tem que ser desmilitarizada. Não sou. Tem muitos policiais que são, a maioria inclusive é composta por pessoas honestas, todas aquelas ressalvas que vocês já sabem. Mas no Brasil, nenhum serviço público é sério de verdade. Você que tá assistindo, quantas vezes você foi assaltado e você foi na delegacia fazer um BO, mas no fundo você sabia que não ia dar em nada. Você, às vezes precisava fazer o BO porque você tinha que mostrar aquilo pra seguradora, ou porque, sei lá, você sentia que era algo que você tinha que fazer, mas no fundo, você sabia que aquele celular não ia voltar pra você, que aquele bandido não ia ser pego, né? E o trabalho da Polícia Federal aqui nesse caso, meus amigos, é vergonhoso. Vergonhoso. Eles não se preocupam com uma mulher que foi agredida por várias pessoas, assim, por uma maioria que estava lá. Uma maioria esmagadora. Não se preocupam com o militante que teve o seu celular roubado, mas se preocupam com o fato de terem de terem ferido a honra do presidente da República, por terem chamado Lula de ladrão. Ora, que honra Luiz Inácio Lula da Silva tem? Que honra ainda resta a esse resto de gente corrupto, confirmadamente corrupto pelos tribunais que governa esse país, né? O episódio foi registrado no boletim de ocorrência, no qual o grupo disse também que o celular... Ah, não, perdão, isso aí eu já falei pra vocês. Amanda foi intimada a prestar depoimento na Polícia Federal no próximo dia 12. A princípio, a oitiva será realizada virtualmente, mas não está descartada a possibilidade da candidata se apresentar em Brasília. Eu não sei o que a Amanda vai decidir, mas eu, no lugar dela, iria até lá. Eu faria questão de ir até Brasília, de depor presencialmente. Tem que peitar isso que tá acontecendo. Isso é um absurdo. Isso é ilegal. Isso é assédio jurídico com opositores políticos. Comandado pelo ministro da Justiça, que era ministro do STF até ontem. Olha esse país, cara. E aí, assim, tem uns caras, tem uma minoria aqui, desculpa, Drax, te cortar, eu já deixo você falar, mas é porque eu vi alguns comentários falando assim, vocês votaram nulo, agora aguenta. Os seus animais. O André Mendonça, quando ele era ministro ministro da Justiça do governo Bolsonaro, é a mesma coisa. Só que a diferença é que o Lewandowski, ele saiu do STF e foi pra Justiça. Eu tô falando de um cara que saiu da Justiça e foi pro STF. Mas a mesma coisa. Quando ele era ministro da Justiça, ele mandava investigar e prender quem criticava o Jair Bolsonaro. Lembra o caso o Bolsonaro não vale meio pequi roído. Qual que é o crime nisso? O cara lançou um outdoor crítico ao então presidente da República, Jair Bolsonaro, falando: Jair Bolsonaro não vale meio pequi ruído. Esse cara foi investigado pelo André Mendonça. Um cara fez uma charge que eu considero de mau gosto, considero ridícula. Mas ele fez uma charge ali, comparando uma suástica com o Bolsonaro e tal. Ora, se ele fosse um cidadão comum, eu até entenderia. Mas o cara era presidente da República. Ele tá sujeito a toda a sorte de críticas. Processaram o cartunista. Foram pra cima de cartunista. Por meio do Ministério da Justiça, tentaram censurar o Danilo Gentili. Exatamente, ia falar disso. Que tinha um filme onde um personagem ali, um professor, ele era um pedó... Vocês sabem. Era um personagem de um filme de comédia. Não pode retratar esse tipo de coisa. Isso não faz nem sentido. É claro que não faz sentido. Eles queriam censurar o Danilo Gentili porque ele era um opositor do governo Bolsonaro. Então você, o seu belíssimo espécime de gado que tá aqui, não venha falar, vocês votaram nulo, agora aguenta. Porque com o Jair Bolsonaro era a mesma coisa. Foi até pior, né? Porque no governo de Jair Bolsonaro a gente sofreu aquela acusação bizarra de que lavávamos 400 milhões de reais. A gente sofreu com a polícia batendo na nossa... Aliás, batendo na porta não. Derrubando a nossa porta, apreendendo todo tipo de computadores, tudo que eles encontravam, câmeras de filmagem. Não encontraram nada. Mas a tentativa de perseguição, o constrangimento gerado, aquilo tá dado. Aquilo aconteceu de fato, né? Lula, Bolsonaro, Alexandre de Moraes agora. Todos ditadores, todos com espírito ditatorial. De novo, eu volto à frase que eu comecei esse programa, meus amigos. Não há salvação. Não há salvação. A última fagulha de esperança que vocês têm é esse grupo dessa live que vocês estão assistindo agora.